Mariana, tudo bem? Eu vou explicar para você esse exercício aqui, o exercício 15, que ele trata de MHS. Ele diz assim, ó: no movimento descrito por x igual a 6 cosseno de π sobre 3 vezes t mais π sobre 4, com x em metros e t em segundos, determine os valores máximos da velocidade escalar, da aceleração escalar. Então, para a gente resolver este exercício, é necessário que a gente saiba as fórmulas do MHS. MHS significa movimento harmônico simples. Simples porque é sem atrito. E harmônico porque é um vai e vem. Então a gente tem aqui, ó, o MHS, movimento harmônico simples, como uma projeção do MCU. MCU é o movimento circular uniforme, que a gente aprende em aulas anteriores à física, né? O MCU é um movimento circular que não tem aceleração, é uma velocidade constante e não tem aceleração tangencial, que a gente diz, né? Tangencial porque é tangente à circunferência. É uma reta tangente. Tangente que toca em um ponto e forma 90 graus com o raio da circunferência. Essa é a definição de reta tangente à circunferência. Ela é uma reta assim, ó, que sempre forma 90 graus com o raio da circunferência. Então, o MCU não tem aceleração tangencial. O móvel se desloca sem alterar sua velocidade, mas tem aceleração centrípeta, porque todo movimento circular tem aceleração centrípeta, que é uma aceleração que aponta para o centro, por isso esse nome, centrípeta. Tá, ok? Então a gente tem aqui o MCU e o MHS, ele está aqui se desenvolvendo no eixo X. O que é o MHS? É um vai e vem. Então a gente pode imaginar aqui uma mola presa a um suporte aqui de madeira, de concreto. Então aqui tem uma mola nesse eixo X, ela está nessa direção. E presa a essa mola tem uma bolinha de metal, de madeira também, enfim. Então, alguém pega essa bolinha aqui que está no centro desse gráfico x e y, que é o nosso ponto de equilíbrio, porque aqui a mola ela não tem nenhuma deformação, né? Na física a gente fala que quando estica a mola ou comprime a mola, você deforma a mola. Então ela estava aqui em repouso, alguém pegou e puxou essa bolinha até aqui, essa extremidade. Quando soltou a bolinha, uma força que estava com a direção em relação a essa base de madeira, de concreto, quando alguém puxou, a aceleração teve o mesmo sentido da velocidade. Então ela foi, quando chegou aqui, ela estava com uma máxima velocidade, porque depois do ponto de equilíbrio, a mola começa a deformar novamente, ou seja, a aceleração ela muda de sentido. A aceleração que estava vindo com o mesmo sentido mesma direção sentido da velocidade, chega aqui, ela vira para cá a aceleração, enquanto a velocidade continua, só que como tem sinais contrários, sempre que tem a aceleração e a velocidade sinais contrários, olha, aqui a caneta azul seria a nossa velocidade, a caneta vermelha seria a aceleração. Então tem sentidos contrários, o móvel, que é essa nossa bolinha, ela vai desacelerando até chegar nesse ponto aqui, em que a aceleração é máxima, porque a mola tem a máxima compressão, e a velocidade é zero aqui na ponta. Ela vai diminuindo até chegar em zero. Aí quando chega em zero aqui, a bolinha, o móvel, tem a velocidade do móvel
e a aceleração do móvel tem o mesmo sentido. Então ela vai com a máxima aceleração e a velocidade vai crescendo até o ponto de equilíbrio, que é o nosso ponto aqui de origem dos eixos y e x. Aí quando chega nesse ponto, a velocidade é máxima e a aceleração é zero. Por quê? Porque no ponto de equilíbrio, a deformação da mola por um instante de segundo é zero também, porque aqui ela estava em repouso inicialmente. Então quando passa por aqui a mola, não tem deformação, então a aceleração é zero e a velocidade é máxima. Aí a aceleração, quando passa pelo ponto de equilíbrio, muda de sentido novamente, enquanto que a velocidade continua. E esse movimento a gente chama de retardado. Por que retardado? Porque ele vai desacelerando até chegar aqui, que as duas têm novo sentido de novo, e assim recomeçam, vai e vem, infinito. Por que infinito? Porque não tem atrito. E a gente representa o não tem atrito pelo nome simples. Então, um movimento harmônico, que é um vai e vem, simples, MHS. Tá, okay? Então, a gente tem aqui a projeção no MCU. Né? Algum cientista muito inteligente conseguiu fazer uma relação entre o MHS e o MCU. O que ele fez? Ele pegou um MCU, colocou um MHS aqui embaixo, então esse X ele projetou embaixo, aqui em cima ele colocou um foco de luz, e ele percebeu que quando a bolinha começava aqui, ela produzia uma sombra aqui nesse aparato que representa o eixo X, uma sombra exatamente como um MHS. Então a bolinha começava aqui, aí a bolinha aqui de baixo ia andando. Quando chegava aqui, onde esse raio ele se iguala ao eixo Y, a bolinha está justamente no ponto de equilíbrio. Aí a bolinha vai para cá e vai desacelerando até chegar aqui, e aí a bolinha volta quando nós temos mais que 180 graus. Então a circunferência vai, quando a circunferência atinge 180 graus, ela vai voltar. É a volta da circunferência. E é justamente a volta da bolinha. Então você pode perceber que com a sombra é projetada no aparato, e conforme a bolinha vai indo e voltando no MCU, vai projetando uma sombra nesse aparato, que é um MHS. Então a bolinha vai acelerando, ela vai acelerando no sentido da velocidade. Então a velocidade é máxima aqui, e aí depois a velocidade diminui a zero, depois ela volta de novo ao máximo no ponto de equilíbrio e vai fazendo um vai e vem. Tá, ok? Eu vou colocar agora para você ver um vídeo que representa graficamente, né, uma animação, para você entender um pouquinho melhor o que eu estou explicando agora. Eu vou explicar para você agora a dedução da posição no eixo X em relação à posição P, que faz um movimento circular uniforme. Então é bem simples, você vai fazer o cosseno de θ. Cosseno é o cateto adjacente ao ângulo, né? Ou seja, o cateto do lado do ângulo, sobre a hipotenusa. E por que não é a tangente de θ? Ou seja, esse lado oposto pelo adjacente. Por que não é isso? Porque essa nossa hipotenusa, ela é um raio, e esse raio, essa hipotenusa nunca vai mudar de valor. Vai sempre girando aqui, mantendo o valor dela, né? O valor do raio. Tanto é que quando essa hipotenusa ela está aqui alinhada com o eixo X, né? Essa hipotenusa vai descendo, ela está aqui nessa posição,
ou nessa posição aqui, a gente tem a amplitude máxima do MHS. Então, o MHS ele é uma bolinha que você puxa aqui, está presa numa mola, que nem a gente viu no outro desenho. Então, aqui é a amplitude máxima. Você solta, ela vai aqui e vai aqui. São os limites do MHS. A gente chama de amplitude. Então, a gente chama esse raio de A, que é a amplitude. E a amplitude, como eu falei, não vai mudar. Ela vai sempre permanecer o mesmo valor. Por isso que a gente não usa a tangente de θ, né, que seria o cateto oposto sobre o adjacente. Porque a tangente ela tem valores que vão mudando. Né, o cateto oposto, como é mais pequenininho, vai aumentando, aumentando. E no caso, se você pegar a hipotenusa, não. Ela mantém o mesmo valor. Então, para você saber a posição no eixo X, é só você fazer o cosseno de θ. Então, a gente sabe que o cosseno de θ é o cateto adjacente, que é essa distância aqui, sobre, que eu vou chamar de X, a posição X, sobre a hipotenusa, que é o A. Note que posição não tem sentido, diferente da velocidade. A velocidade ou está indo nesse sentido, ou está indo nesse sentido, em relação ao eixo X, que é o movimento que o MHS faz de vai e vem, né? Então tem um sentido de ida e um sentido de volta. A posição não. O valor que der em X é onde ela está. Se der um valor negativo é porque está aqui, se der positivo é aqui. É bem simples. Lá quando a gente for ver a aceleração e velocidade, você vai ver que vai ser necessário uma alteração na equação correspondente à aceleração e velocidade para que seja definido se o móvel está indo ou voltando. Agora, em relação à posição mesmo, não precisa fazer alteração de sinal porque a posição não tem sentido. Beleza? Então vamos lá. Esse A vai passar para o outro lado. K cosseno de θ é igual a X. Essa é a nossa equação que nos dá a posição no eixo X. Agora eu vou explicar para você como faz a dedução da equação da aceleração. Bom, a equação da aceleração é muito semelhante, né? Aqui a gente tem o cateto adjacente ao ângulo θ e a nossa amplitude, que nunca vai mudar de valor. Como a aceleração ela tem um sentido, tá? Vou chamar de AX. E aqui essa amplitude vai ser a nossa aceleração centrípeta. Então são duas acelerações, a aceleração do MHS. E no movimento circular uniforme, a gente tem a aceleração centrípeta, que aponta para o centro. E para a gente calcular a aceleração no eixo X, né, que é o nosso MHS, em qualquer ângulo de abertura, o que a gente vai fazer? O cosseno de θ. Então, o cosseno de θ vai ser cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, para a gente isolar o AX, o AC, que é a aceleração centrípeta, vai para multiplicar o cosseno de θ. E agora a gente caiu nessa equação, mas essa aceleração centrípeta vai ser substituída por outras letrinhas para poder ter realmente a fórmula da aceleração x em qualquer ângulo. Tá bom? Então eu vou fazer algumas deduções aqui, fazendo uma pequena revisão de matérias anteriores. Então, ó, no MCU a gente aprende que a velocidade é igual a 2πr, que é o total de espaços aqui na circunferência. Então, cada vez que a circunferência completa uma volta, é chamada de período, que a gente representa pela letra T.
Então a velocidade no MCU é o número de voltas, o total de tempo que se gasta para completar uma volta. Como é MCU, é movimento circular uniforme, não tem aceleração. Então esse tempo que demora para completar uma volta é um tempo fixo, chamado de t. Tá bom? E a velocidade angular é 2π sobre t. Por que 2π sobre t? Porque na conversão de ângulos para radianos, ângulos 30 graus, 45 graus para radianos, você vai relacionar aqui uma volta, definição matemática, uma volta 360 graus é igual a 2π. Então 2π é uma volta inteira. Então para ângulos radianos, que é dado sempre alguma coisa π, né? 2π, π sobre 2, π sobre 4 e assim por diante. Então você faz 2π sobre t é o período, ou seja, o t, né, que demora para dar uma volta inteira, só que tendo como referência ângulos e não espaço da circunferência, não o total percorrido aqui externamente, mas o total de ângulos que foi dado em um determinado tempo, t. Então isso é revisão. Então tem essas duas relações. A definição de aceleração centrípeta é v ao quadrado sobre r. Para eu deduzir ainda mais como se chega nesse resultado, eu teria que ter cálculos de nível superior. Então a gente tem que aceitar que é isso aqui, a aceleração centrípeta. No ensino médio a gente aceita que a aceleração centrípeta é velocidade ao quadrado sobre r. Beleza. Se você colocar no lugar de 2π sobre t o valor, essa letrinha W, que na verdade é a ômega, né? Essa letrinha grega ômega, você vai ter essa equação aqui, ó. Então, no lugar de 2π sobre t, eu coloquei ômega, porque ômega vale 2π sobre t. Beleza. Agora, no lugar dessa velocidade, eu coloco ômega sobre vezes r. Ômega vezes r, tudo isso ao quadrado, dividido por r. Então, no lugar de velocidade, eu coloquei ômega sobre vezes r, porque velocidade é igual a ômega vezes r. Aí eu tiro do parêntese, vai ficar ômega ao quadrado vezes r ao quadrado dividido por r. Esse r eu cancelo com esse, e aí eu vou ter uma nova fórmula de aceleração centrípeta, que é essa, ômega ao quadrado vezes r. Sobrou um r aqui, tinha 2, sobrou 1. Tá bom? E agora, essa parte da equação a gente vai colocar justamente aqui. Então, a aceleração x para qualquer ângulo é velocidade angular vezes r vezes o cosseno de θ. E a gente sabe que r, nessa matéria que a gente está estudando, é a amplitude. Agora sim, vamos usar o azinho, que é a amplitude. Então, o nosso raio desse MCU, que faz uma projeção, né? No desenho eu te mostrei a projeção embaixo. Aqui tem a luz, o MCU vai projetar aqui o MHS. Então esse raio aqui é a amplitude nossa. Então, vamos colocar aqui, ó, a velocidade x, que é a velocidade em qualquer tempo, é igual a amplitude vezes a velocidade angular vezes o cosseno de θ. Aí tem um detalhe muito importante que eu preciso comentar com você, que é a questão do sinal. Por se tratar de uma função cosseno e por ter sentido, a aceleração tem sentido, né? Aqui a gente tem
o módulo do vetor aceleração. Então, eu tenho os valores de todos esses cossenos aqui. Quando o cosseno vale 90 graus, ele vale 0. Então, cosseno de 90 graus é 0. Por que eu coloquei aqui? Porque é onde a aceleração é 0 também. Então, aqui é o começo. À medida que vai abrindo os ângulos, e na matemática foi definido que os ângulos abrem no sentido anti-horário, essa bolinha vai vindo para cá. Então aqui a aceleração está aumentando de valor. Ela está apontando para cá, mas ela está aumentando de valor. Aí o ângulo vai abrindo até aqui. Quando o cosseno assume o valor máximo, que é em módulo é 1, a aceleração vai apontando para lá e vai diminuindo de velocidade à medida que vai aumentando ainda mais a abertura do ângulo aqui, ó. Vai abrindo mais o ângulo, a bolinha vai indo para lá, vai diminuindo de velocidade até chegar ao cosseno de 270 graus, que vale 0 também, e vai estar alinhado com esse ponto de equilíbrio aqui, que é a origem do plano cartesiano. Aí, à medida que vai aumentando ainda mais, a aceleração vai crescendo em módulo, só que vai apontando para cá, o sentido é para cá. Aí quando chega aqui, a aceleração é máxima, apontando para cá, e o cosseno vale 1, que é o maior cosseno que pode existir, é 1, o valor máximo de cosseno. Então aqui só que tem um problema, entre aspas, fácil de resolver. O ângulo vai aumentando no sentido anti-horário. E no eixo X, o sentido de ida é da esquerda para a direita. Você nota que aqui vamos esquecer um pouco aqui o círculo trigonométrico. No plano cartesiano, só y e x, os valores vão crescendo da esquerda para a direita. Vai ficando negativo, negativo, positivo, e vai crescendo, crescendo. Alguém definiu na física que a ida, aqui nessa situação, tem que ser da esquerda para a direita e não da direita para a esquerda, como está aqui. Entendeu? À medida que vai abrindo os ângulos, o móvel está indo para cá, só que matematicamente ele devia ter o sinal para cá, por causa que tem que respeitar que no eixo X do plano cartesiano os valores crescem da esquerda para a direita. Por isso, uma das acelerações vão ficar negativa, para conciliar a abertura anti-horária com a ida no eixo X. É como se pegasse o eixo X e invertesse, mas mantesse a abertura anti-horária, entendeu? Por isso, aqui na fórmula, nós vamos colocar aqui antes da aceleração centrípeta o sinal de menos. E esse sinal de menos vai se manter aqui. Então essa é a fórmula da aceleração do MHS no eixo X para qualquer ângulo. Então a gente vai precisar, para achar essa aceleração no eixo X, a amplitude, ou seja, o tamanho do raio aqui da circunferência, que também pode ser entendida como a extensão máxima do MHS, vezes a velocidade angular, que é a velocidade em relação ao ângulo desse MCU, vezes o cosseno de θ. Agora vou explicar para você a dedução da velocidade que se desenvolve aqui no eixo X do MHS em relação à velocidade tangencial do móvel. Então aqui a gente tem a bolinha do MHS, e ela é uma projeção dessa bolinha que se move em movimento circular uniforme. A gente sabe que a velocidade tangencial, que não é a velocidade angular, A velocidade angular é em relação ao ângulo, mas a velocidade que é linear ou tangencial, ela forma 90 graus com raio. Ela vai mudando de direção o tempo todo. Então, se a direção era para cá, se o ângulo abrir mais um pouco, a direção já é para cá. E assim vai indo. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai provar que esse ângulo θ é o mesmo ângulo θ
desse outro triângulo. Não é o mesmo triângulo, não é você pegar esse triângulo, girar aqui e colocar aqui. Não é. Aqui é um triângulo, aqui é outro. É que eles têm o mesmo ângulo de abertura. É isso que eu vou provar para você aqui matematicamente. Então, ó, aqui é θ, aqui é um ângulo de 90 graus. É o nosso triângulo retângulo. Aqui eu chamei de alfa. Peguei uma letrinha grega, chamei de alfa. O que eu fiz? Como essa tangente forma 90 graus com um raio, eu coloquei 90 graus aqui. E aqui a velocidade x eu projetei aqui em cima, paralelamente. Então aqui também tenho 90 graus. Beleza? Aí um detalhe super importante. Θ mais alfa é igual a 90. Por quê? Porque a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus. Então se aqui já tem 90, a soma desses dois tem que dar 90, para que 90 mais 90 dê 180 no total. Só que não significa que o θ é 45 e o alfa é 45. Significa que a soma dá 90. Então aqui pode ser 60, aqui 30, pode ser outros valores, tá? Mas a soma é 90. Então se aqui é 90 graus, então se você projetou aqui, deu 90 graus, esse tem que ser θ, porque a soma tem que dar 90 graus. Aqui em geometria a gente fala que ângulos opostos pelo vértice têm o mesmo valor. Então a gente tem uma reta e outra reta. Temos um ângulo oposto por esse vértice. Então se aqui é θ, aqui vai ser θ também. Como eu falei agora há pouco, essa tangente faz 90 graus com o raio. Então aqui temos 90 graus também, dessa reta com essa reta. Se aqui é θ, aqui vai ser alfa. Esse θ é oposto pelo vértice, e aqui por dedução, aqui vai ser alfa, porque a soma de θ mais alfa dá 90. E aqui oposto pelo vértice de novo, temos alfa e alfa. Se aqui é alfa, aqui vai ser θ. Então esse outro triângulo que não é esse triângulo, tem esse ângulo como o θ. Beleza. Por que não é esse triângulo? Porque aqui oposto, o ângulo oposto ao θ é o Vx, que é a nossa velocidade aqui que a gente quer montar a fórmula. E nesse caso aqui, o ângulo oposto ao θ não é o Vx, é outra dimensão aqui, é outra medida que não tem nada a ver com a velocidade que a gente está colocando em questão. A gente está colocando em questão a velocidade tangencial com a velocidade velocidade x aqui, que é a velocidade do MHS. Tá ok? Então a gente vai usar esse triângulo aqui para poder medir essa velocidade x. E esse ângulo θ. Como é o mesmo ângulo θ, que a gente vai fazer uma relação matemática. A gente vai dizer que o seno, que é o cateto oposto de Vx, nos dá a velocidade Vx, ó. Seno de θ nos dá a velocidade Vx. O que é o seno de θ? O cateto oposto, Vx, sobre a hipotenusa, que é Vt, que é a velocidade tangencial do movimento circular uniforme. A gente não está usando esse triângulo, está usando esse. É que a abertura é a mesma. Tá ok? Então, para isolar o Vx, eu passo esse Vt para lá. Fica Vx igual a Vt vezes seno de θ. E agora no lugar de Vt, que é a velocidade tangencial, eu vou colocar essa fórmula aqui, ó. WR, que é a relação entre a velocidade tangencial com a velocidade angular. Então, a velocidade no eixo x é a velocidade angular, que é o nosso ômega, não é W não, desculpa, é ômega, viu? Ômega vezes R vezes o seno de θ. No lugar do R eu coloco o A, porque é a nossa amplitude do MHS, né? Amplitude máxima do MHS. Então fica Vx igual a ômega vezes A vezes o seno de θ.
Aqui cai a mesma situação. À medida que vai abrindo o ângulo, o móvel ele vai vindo da direita para a esquerda, que é o sentido contrário do eixo X. Então a gente tem que pegar o eixo X e mudar de lugar. Então, para mudar esse eixo X, a gente vai inverter o sinal do Vx. Inverter é colocar sinal negativo na matemática. Então, esse sinal negativo, agora eu multiplico os dois lados por menos 1, aí fica Vx positivo, menos. Aí eu vou mudar aqui também de lugar, para poder ficar parecido com a fórmula da aceleração, pelo menos no começo aqui. Então ficou essa fórmula aqui, ó, velocidade a qualquer ângulo, velocidade do MHS a qualquer ângulo. Então, Mário, eu vou fazer uma alteração em relação a esse ângulo θ, para que se tornem expressões que relacionam o tempo, tá ok? A gente sabe que a velocidade angular é a variação de ângulo sobre a variação de tempo. A variação de ângulo, ela pode ser reescrita assim: ângulo final menos o ângulo inicial, e o tempo é o tempo final menos o tempo inicial. Delta é sempre assim, final menos inicial. Se você tem aqui um movimento circular uniforme e pega a variação de tempo nessa abertura de ângulo, como é um movimento circular uniforme, a mesma proporção de tempo dessa abertura de ângulo vai ser o tempo do ângulo inteiro. Ou seja, se você abre aqui 45 graus em 3 segundos, e você vai ter a velocidade angular do movimento circular inteiro. Então é por isso que você tem aqui a velocidade angular. Agora eu vou isolar esse ângulo θ. Então vou passar aqui, ó. O tempo inicial de qualquer estudo na física é 0, porque quando bate o cronômetro você começa a estudar o movimento. Então aqui é 0. Esse t vai passar para o outro lado. Vamos ter essa situação aqui. Esse θ0 passa para o outro lado. Nós vamos ter essa configuração. Então, no lugar de θ, eu tenho essa expressão matemática. E é justamente essa expressão matemática que eu vou inserir aqui. Então, eu vou colocar, ó, x igual a, que é a amplitude, vezes o cosseno de quê? De velocidade angular, vezes θ, mais o θ0. Aqui na aceleração, eu vou colocar menos a amplitude vezes velocidade angular vezes o cosseno. No lugar de θ, coloca essa expressão aqui matemática: velocidade angular vezes o tempo mais o ângulo inicial. E na velocidade, essa aqui é em relação à aceleração. Agora, em relação à velocidade, temos a amplitude vezes a velocidade angular vezes o seno de velocidade angular vezes o tempo mais o ângulo inicial. Esse ângulo inicial é a fase. Por que é importante o ângulo inicial? Porque se o ângulo é 45 graus, ou π sobre 4, significa que o móvel está voltando. Lembra que no eixo X, se o móvel está indo para cá, ele está voltando. Agora, se o ângulo é 315 graus, significa que ele está indo. Ele está indo. Porque quando a bolinha vem para cá, o sentido da velocidade ou da aceleração é para cá, entende? Então 315 graus, que equivale a 7 sobre 4π, significa que ele estava indo para cá. Por isso que é importante aqui a fase, que a gente chama fase, que é esse ângulo inicial, tá ok? Então a gente vai observar aqui no enunciado, vai ver que essa expressão se assemelha muito com a função horária dos espaços do MHS. Então você tem aqui, ó, x igual a vezes cosseno de de ômega vezes t mais θ0. Ó, você vê que dá para relacionar. A amplitude, a gente já pode dizer que é 6. Ó, a amplitude é 6.
A velocidade angular é π sobre 3. E o ângulo inicial ou fase é π sobre 4. Conhecido também como 45 graus. Ou seja, esse movimento é um movimento de retorno. Ele está vindo para cá e voltando. Agora ele está perguntando, determine os valores máximos de velocidade escalar e aceleração escalar. Ó, a velocidade escalar ela é máxima aqui na origem dos espaços, ou também chamado de ponto de equilíbrio. Porque quando você estica a bolinha, pega a bolinha aqui e estica, aqui ela para, então a aceleração é zero. Você solta, a aceleração vai diminuindo, a velocidade vai aumentando. Aqui a velocidade é máxima. E esse ponto aqui é justamente o seno de 90 graus. No círculo trigonométrico, o seno de 90 graus e de 270 graus são os valores máximos em módulo. Por que em módulo? Porque em 90 graus é 1, que é o máximo valor de seno, em 270 graus é menos 1. E o que ele quer saber é justamente isso, o valor em módulo máximo, né, o valor da velocidade escalar. E é por isso que a gente vai colocar aqui, ó, no lugar de seno de 90 graus, a gente vai colocar 1. E o seno de 90 graus do círculo trigonométrico vale 1. E justamente ele corresponde àquela posição de equilíbrio. Então vamos colocar aqui, ó, usar essa fórmula aqui. A velocidade máxima vai ser a amplitude. Eu vou desprezar o sinal porque estamos em módulo, tá bom? Então, ele só quer saber o valor máximo. Amplitude vezes a velocidade angular, que é π sobre 3, vezes o seno de 90 graus, que é 1. Que a velocidade máxima é igual a 2π. Agora a aceleração máxima. A aceleração máxima, a gente vai usar essa fórmula aqui, ó, do cosseno. Então, quando que a aceleração é máxima? A aceleração é máxima nas extremidades, que você puxa a bolinha, aqui a força é máxima, a aceleração é máxima. Então, nas extremidades aqui, nós temos a aceleração máxima, que na verdade é o cosseno. O cosseno máximo do círculo trigonométrico é 1. Então, nessas pontas aqui, no 1 e no menos 1, quando o cosseno vale esses valores, temos a aceleração máxima. A gente vai fazer aqui, ó, de novo desprezando o sinal, porque a gente só quer os valores, o valor de módulo. Então vai ficar 6 vezes a velocidade angular ao quadrado. Então vai ser π sobre 3, velocidade angular ao quadrado, vezes o cosseno da velocidade máxima. É aqui, o cosseno é 1. Beleza, o cosseno é 1. Então a gente vai ter que a aceleração vai ser igual a 6 vezes π ao quadrado, 3 ao quadrado é 9, vezes 1. A aceleração máxima vai ser 2 sobre 3π ao quadrado. Então essas são as respostas do exercício. Tá bom, Mariana? Espero que eu tenha te ajudado. Até logo.